Olá, estamos de volta em Cidadania Legal e você de casa, quiser concorrer ao livro da semana, entre aqui no nosso site, faça o cadastro. O seu cadastro também servirá para os próximos sorteios, então se você quiser concorrer a esse ou aos demais livros aqui do Cidadania Legal, ingresse no nosso site e visite nossa página também no YouTube. Nós sabemos que a questão da crise e a questão até dessa... Porque a crise em si, ela causa um transtorno social muito grande, né? Para quem trabalha com a questão de títulos e também no mercado financeiro, nós tivemos esse impacto. E para a sociedade, como a bolsa, como os títulos de forma geral, essa oscilação de valor dos ativos, ele interfere para aquele cidadão lá que está querendo comprar um carro novo, ou que está querendo trocar de casa, ou até mesmo que está querendo comprar a cesta básica dele. Uma boa pergunta. Por um lado, numa situação de crise, uma das consequências, né, o mundo não estar crescendo, o país não estar crescendo, a sociedade como um todo, ou em seu país, não está conseguindo se desenvolver economicamente, o sistema financeiro procura dar liquidez para esses ativos. Então, o sujeito que precisa se livrar do carro, do segundo carro, da casa de praia, para poder fazer caixa, para poder assumir as suas obrigações, ele encontra mais dificuldade no mercado financeiro para conseguir compradores para esse ativo. Daí a área que nós, por exemplo, investimos é justamente essa, quer dizer, seja apostar em recuperação de empresas, seja comprar ativos no momento de crise, ativos desvalorizados, por um preço que seja uma oportunidade para aquele que está comprando e uma necessidade para aquele que está vendendo, o sistema financeiro tem essa função e num sistema de crise, se é um mercado evoluído, como é o americano, como é o inglês, como é em alguns lugares da Europa, você sempre vai ter um comprador para aquele ativo que precisa ser vendido por aquele que está passando dificuldade. Por outro lado, existe sem dúvida nenhuma, eu acho que até o Dr. Marcelo está aí mostrando para a gente, o primeiro afetado é a instituição, vamos chamar assim, menos protegida pelo sistema financeiro, que é a família. Então, a família muitas vezes acaba tendo grandes dificuldades em gerir os seus investimentos, porque nos momentos de crise há perdas muito grandes. Empresas quebrando, empregos sendo, portanto, cortados, investimentos que você fez, aquela sua poupança, aquele seu sonho, aquele dinheiro que você não podia perder, instituições que estavam guardando esse recurso, aplicando esse recurso, quebram e não podem devolver ou tem um sistema doloroso de retorno. Então, por um lado, existe um benefício de dar liquidez, por outro, toda a dificuldade em você ter a insegurança de que aquele dinheiro que você aplicou pode não estar mais ali para você. Sim. Doutor Marcelo, o número de ações na justiça, quando vem uma crise, ou melhor, um pouquinho depois dela, eles aumentam e muito. Na área da família, nós podemos também dizer que isso ocorre? Eu acho que sim, é que a família acaba sendo, não é só a crise financeira, sem dúvida a crise financeira e que acaba atingindo aquela família repercute nas relações domésticas, vamos dizer assim. E acabam atrapalhando aquele relacionamento entre ambos e geram o divórcio. O grande problema não é nem... Eu até brinco a diferenciação entre o amor, né, e os bens, né, é que o amor em regra acaba quando os bens começam a se esvair. Mas nem tanto por aí, mas o aspecto mais sentido, além de tudo, é com relação às obrigações alimentares. Aquela criança ou aquela ex-esposa que é credora de alimentos e que tem um determinado padrão. Infelizmente, esse padrão tem que ser controlado pela capacidade daquele que deve. Eu não posso querer que o meu filho estude num colégio internacional se eu não consigo pagar. Quando as crises financeiras ocorrem, esse devedor continua tendo a obrigação alimentar, só que não tem capacidade para aquilo mais. E em compensação, o meu credor, aquele filho, continua tendo a demanda. Por quê? Porque a escola, o colégio em que ele está matriculado, continua exigindo a mensalidade. E aí eu tenho o problema. Por que eu tenho o problema? Porque aquele alimento que ele pode pagar não é suficiente para aquele que pode ou que tem a necessidade de recebê-lo. E aí eu tenho conflito. Esses conflitos aparecem por ocasião da crise de maneira muito mais acentuada e, como consequência, maior número de ações. Sim. Agora nós estamos no último bloco, eu queria o entendimento de vocês dois no sentido de futuro. Você é do mercado financeiro. Qual é o futuro, pelo menos não pedindo um futuro muito longo, mas pelo menos um futuro próximo, aí, de médio a curto prazo, qual a perspectiva do mercado? Se estabilizar, o pessoal que está em casa vai poder trocar de carro, não vai? Como é que funciona?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o importante em riscos, crises, incertezas, é você manter caixa, né? Então, acho que em crise há sempre a oportunidade, de novo, de comprar um carro, uma casa, um imóvel, numa situação melhor do que numa situação de bonança. Então, para aqueles que querem aproveitar bem um momento de dificuldade, de incerteza, de crise, guardem dinheiro para que vocês não percam uma oportunidade de qualquer tipo de ativo, seja ele financeiro ou real, para que você possa comprar. Em relação à perspectiva, eu sou sempre muito darwinista. Eu acredito que os seres humanos melhoram a cada tempo. E as crises são cíclicas e os ciclos têm sido mais longos. Então, eu acredito que num curto prazo, a gente vai ter a Copa do Mundo, eleição. Eu acredito que logo depois de fazer uma eleição, é um momento ideal para ajustes. Em 2015, eu acho que vai ser um momento grande de ajustes. Então, em 2015, eu seria um pouco mais cauteloso, porém, eu sou entusiasta do fato de que, após uma eleição ou uma reeleição, costuma ser, historicamente, anos de grandes e boas mudanças de estrutura. Essa mudança estrutural, ela só acontece depois de 2015, então, na sua visão? Esse ano aqui, então, nós não vamos ter Eu acho que mudança? esse ano tem execuções de mudanças interessantes que foram feitas em anos anteriores, por exemplo, concessões de obras estruturais, como concessões públicas de rodovias, portos, mas isso ainda está muito travado, porque nesse momento, aquele momento dos acordos políticos em torno de uma eleição. Então você, sem dúvida nenhuma, tem uma velocidade de implementação muito menor em ano de eleição. E com Copa do Mundo no meio do caminho, fica muito mais difícil. A própria questão do setor elétrico está muito confuso no Brasil, né? O pessoal que paga a conta, que é até bom a gente colocar isso, porque a nossa presidenta, que é assim que ela gosta de ser chamada, né? Mesmo errando no vernáculo, ela, no primeiro momento, disse de 20% de redução da nossa conta de luz. Eu, pessoalmente, não senti um centavo na minha. Não sei vocês. E o nosso setor elétrico capengando. Como é que você vê isso daí? O Dr. Daniel e o Dr. Marcelo falaram muito em relação a como é que você decide em relação a melhorar o sistema e não aquele caso específico. Acho que esse é um exemplo claro, na minha opinião, de que houve uma decisão que aparentemente, apesar de você não ter sentido também não, essa redução de 20%, ela aparentemente vai beneficiar alguém, que são os consumidores. Mas será que vai mesmo? Quer dizer, a gente está com risco de apagão elétrico, porque com essa redução por decreto de preço, faz com que a capacidade de investimento das empresas de energia diminua muito. Diminua no mesmo montante que o desconto dado, 20%. Logo, a gente ainda, acho que talvez para a gente aprender um pouquinho, São Pedro resolveu fazer não chover por muito tempo, como não fazia, acho que 50 e poucos anos, pelo comentário aí do pessoal de clima, eu acho que isso foi um erro. Eu acho que isso foi uma forma de controlar a inflação por mecanismos não usuais, não ortodoxos, que essa conta vem maior, que é ficar sem luz. Eu preferiria pagar a luz no preço que era anterior e ter luz o tempo todo. Sim. É um decreto nitidamente eleitoreiro, sem função nenhuma para o bem maior que é a sociedade. Doutor Marcelo, as suas considerações sobre a crise, o que o senhor acha? Qual é a expectativa? A crise, no âmbito familiar, fez essa organização ter que se proteger. Me parece que tanto o pai como a mãe de família, agora ambos são gestores do lar, vão se conscientizar de que o futuro é mais incerto. E se ele é mais incerto, eu preciso controlar as minhas despesas. Eu vou começar a programar a minha família, a quantidade de filhos que eu vou ter, qual a escola que eu vou matricular, qual a despesa que eu vou necessariamente ter que contratar. Por conta disso, essa família deve ser melhor estruturada. Questão do emprego, se o casal todo, né, vai trabalhar ou não, alguém vai ficar cuidando da empresa. Da empresa não deixa de ser uma organização, né, mas da família em si. Por quê? Porque os tempos são incertos. E essa crise fez a gente conceber que o futuro tem que ser melhor imaginado para ser. Esse núcleo, essa estrutura, melhor preparada. Sim, muito bem. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Quero também agradecer a presença do Dr. Daniel Carnio, que nos acompanhou aqui no primeiro e no segundo bloco, e a presença do Dr. Alexandre Cruz e do Dr. Marcelo Sacramone, que nos acompanhou aqui nesse segundo e terceiro bloco. Meu muito obrigado, em nome do IDC e em nome também da Rede CD. Obrigado. Eu agradeço. Você aí de casa, também fica aqui o nosso agradecimento por ter estado conosco no nosso programa. E não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro, ingresse aqui no site que está aparecendo na nossa tela, participe, faça seu cadastro e também pelo YouTube. Tenha uma ótima semana, até a próxima semana em Cidadania Legal.